Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Quando o Magnus Carlsen foi perguntado quem é o melhor jogador da história, na opinião dele, ele falou eu, de alguns anos atrás, né, lá de 2004 e tudo mais, Carlsen com 14 anos, né? O pessoal deu risada e tal, achou que ele tava fazendo piada, eu acho que ele tava falando sério, né? Eu sempre acho que ele tava falando sério naquela entrevista. E Magnus Carlsen aqui, ele vai jogar uma partida contra Deepan Chakravartari, que é um jogador aqui de 2331 de rating. Perdão aí pelo sobrenome, foi o que eu consegui falar. E aqui, então, o Magnus Carlsen jogando contra esse cara que é um mestre feed, 2.300 de rating. Carlsen aqui, né, rumo aos seus 2.850 e 2.900 quase de rating. Mas aquele com 14 aninhos de idade aí, né? Então, muito novinho ainda jogava muito aquém do que ele joga hoje em dia e muito além da maioria das pessoas do mundo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Magnus Carlsen, gênio em ascensão numa partida em que o computador vai dar 100% de precisão, ou seja, o Magnus Carlsen sabe das coisas quando ele fala que o melhor jogador da história era ele de uns anos atrás, né? Porque 100% de precisão significa o seguinte: todo lance que o Magnus Carlsen fizer é o lance melhor segundo o melhor computador da atualidade. Simples assim. Vamos dar uma olhada. Magnus Carlsen abre a partida aqui com o peão do rei E4. C5 foi jogado pelo Deepan. Que não é uma inteligência artificial. Quando eu vi essa partida a primeira vez, eu falei, nossa, mas é o Deep AI, o que é isso daqui? É uma rede neural artificial? Não, é o nome do cara, Deepan. A partida seguiu aqui com cavalo em F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo em F6, aqui uma siciliana fechada, e aqui então bispo B5 jogado pelo Magnus Carlsen, desenvolvendo peça. Até aqui, pessoal, desenvolvimento de peça, abertura, né? Então aqui E5 foi jogado pelo Deepan, com uma ideia interessante aqui de entregar o peão central. Vamos ver qual que é a ideia dele. O Magnus Carlsen aceita o desafio, bispo por cavalo, elimina o defensor do peão, e depois de peão toma cavalo por peão. O Magnus Carlsen fala, e aí, me mostra o que você tem. E aqui ele vai até para uma variante interessante, cavalo por E4, recupera o peão. O que é isso? Cavalo por E4, mas agora dama D4 ataca tudo aí. Então o Deepan recuperou o seu peão e agora vai recuperar a peça, né? Ok, foi legal. O Rock foi jogado dama por E5. O problema dessa história toda é um só. Rei no centro. Agora eu pergunto, dá para castigar esse rei no centro? Qual a melhor forma de castigar esse rei no centro? A gente poderia pensar aqui em jogar um lance como torre 1 para tentar castigar o rei no centro, mas na verdade bispo E7 coloca a segurança no rei e você tira o cavalo atacando a dama e a dama sai protegendo o bispo e vai fazer roque. E as brancas não conseguiram capitalizar em cima aí do rei no centro, né? Então a partida pode ir embora aqui com chances para os dois lados. Então será que tem algum jeito de castigar esse rei no centro? E o Magnus Carlsen vai para um lance bizarro aqui nessa posição. O melhor lance da posição, que é o lance difícil de entender. É difícil de entender até usando o computador. O próprio Stockfish não entende direito. Você tem que pôr uma rede neural e tal, mas é o melhor lance da posição. Qual que é a ideia desse lance aparentemente bizarro? A partida seguiu aqui simplesmente com o peão toma. E o Magnus Carlsen entregou um peão e agora sim ele joga a torre 1. Olha só a diferença, ele joga agora com torre 1 e agora não dá para jogar mais o lance bispo E7, porque o Magnus Carlsen teria um forte ataque aqui na coluna E, poderia seguir, por exemplo, com o lance bispo G5 aqui, e atacando agora o bispo, e aqui não dá para tomar, senão perde a dama. Agora sim tá expondo aí, né, indo para cima aí do rei no centro. E se fizesse roque, o que que daria para fazer? Cavalo em F6 com cheque, e o Magnus Carlsen vai ganhar a dama. Dá para jogar? Pode-se dizer que dá para jogar. O Magnus Carlsen teria que entregou aqui uma peça, né, e uma torre pela dama. Mas provavelmente melhor aqui para o Magnus Carlsen aqui com a dama, apesar de que ainda tem muito jogo, ainda muita luta, né? Mas muito interessante aqui então esse lance D4 aqui do Magnus Carlsen, lance brilhante, né? E se dama por peão, né? O ponto todo é esse, galera, é surreal. É surreal a continuação aqui de dama por peão. As brancas ficam melhores, mas apenas depois de uma manobra violenta. Então, olha só o que é talento aí do Magnus Carlsen, né? Ele conseguiu intuir um lance bom D4. Não sei se ele tinha estudado ou não, mas se dama toma, ele tem dama F3, exclama. Seguido aqui de bispo G5, tentando tirar proveito aí do rei no centro, né? E aqui então se bispo toma, tem torre atacando a dama primeiro. Uma confusão, mas sempre com esse tema de tentar explorar o rei no centro. Aqui eu mostro uma possível variante.
onde o Magnus Carlsen sairia sacrificando aí a peça para tentar castigar o rei exposto, e a longo prazo, segundo os computadores, a longuíssimo prazo aqui, o Carlsen jogaria com uma torre a menos, mas ficaria numa situação onde não dá para parar todas as ameaças aqui de checkmate, e as pretas teriam que entregar a dama, enfim, isso aqui é bem fictício mesmo, né? Bem fictício de propósito, mas só para mostrar que a longuíssimo prazo o Magnus Carlsen teria uma posição aqui melhor, né? Então D4 realmente é um lance genial aí. Peão toma foi jogado, o Magnus Carlsen segue com torre 1 e agora tá perigoso, bispo E6 coloca uma proteção aqui na coluna E e o Carlsen segue com bispo G5 dizendo o seguinte, você não vai fazer o grande roque, tá proibido. Bispo E7 foi jogado e o Carlsen segue primeiro com F4, olha a questão aqui da iniciativa, o dinamismo, lances com extrema energia, para não dar tempo do Deepan aqui se arrumar na posição. Dama D5 foi jogado, bispo toma, rei toma, perdeu aqui o roque. E agora F5, mais um lance espetacular aqui desse garoto brilhante, desse garoto genial, né, que com 13 anos empatou com o Kasparov e ganhou do Karpov, e aqui ele já tem 14, tá com upgrade aqui o garoto. E agora a partida seguiu, claro, com dama por F5. Aqui bispo por F5 não pode ser jogado por conta de cavalo C3 aqui, esse lance dá cheque e ganha muito material. Por isso a partida seguiu com dama por F5 e o Carlsen segue agora com dama por D4, ganhando a iniciativa, todo tipo de ataque está existindo na posição. Dama D5 tenta proteger, o Carlsen segue com dama B4, aqui cheque. Notem que ele não vai para o lance dama por G7, que seria um bom lance, mas queira ou não, pode dar algum contrajogo aqui para as negras. Por isso, dama B4, cheque C5 e aqui cavalo por C5, ameaçando todo tipo de ataque descoberto. A5 foi jogado atacando a dama, dama em A3, continua protegendo o cavalo e ameaçando todo tipo de descoberto. Dama D4, cheque rei H1. Dama B4 propondo trocas, mas depois de simplesmente dama em E3, meus amigos, Deepan, Chakrakrakravet, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Olha só que ataque foi esse do menino Carlsen, né? Aí você fala o seguinte, mas aqui ainda dá para eu continuar. Vou defender aqui o bispo, jogar um dama G4 e tudo mais. H3 tenta tirar a dama, vou jogar com dama C4, continuo protegendo. O problema é o rei exposto, galera, sofrendo demais. Aqui a dama vai tentar castigar, né? Já pode trazer a torre, esse bispo cravado aí com o rei no centro, cavalo protegido, pressão em G7, pressão em E6. Não dá pra segurar, né? Qualquer lance aqui, a torre vai pra cima, a dama se protege e a casa vai caindo. E aqui o Magnus Carlsen já começaria a coletar madeira, guardar no bolso, né? E aqui já com alguns peões a mais. E o melhor de tudo, o rei continua exposto, né? Realmente uma posição aqui onde o ganho material será severo, se não o checkmate aí em poucos lances, né? Uma partida espetacular do Magnus Carlsen. Quando você manda gerar o relatório dessa partida, o computador fala que teve 100% de precisão, ou seja, a partida perfeita aí do Magnus Carlsen, todos os lances aprovados e chancelados aí pelos melhores computadores da atualidade. Isso um garoto de 14 anos. Esse garoto que viria a se tornar, claro, o campeão do Mundial e talvez um dos maiores aí da história, né? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!